Conforme dito no vídeo anterior, a situação atual da população está ambígua quanto às atividades super-heróicas no mundo. Enquanto alguns estão felizes, outros estão preocupados com o que acontece após as diversas batalhas. Nesse contexto, começam os eventos de Capitão América Guerra Civil. Os Vingadores, formados agora por Capitão América, Viúva Negra, Falcão, Feiticeira Escarlate, Máquina de Combate e Visão, estão na Nigéria, no encalço de Brock Runlow, ex-agente da Hydra, que agora é o mercenário conhecido como Ossos Cruzados. Os Vingadores conseguem impedir o Ossos Cruzados de fazer uma transação de uma mercadoria perigosa, mas o mercenário utiliza a arma contra os heróis, se sacrificando para provocar uma explosão. Feiticeira Escarlate consegue redirecioná-la para outro local. No entanto, ela acaba acidentalmente acertando um prédio com diversos civis, incluindo trabalhadores de Wakanda. Com isso, essa vitória dos Vingadores acabou não sendo uma vitória nem para eles e nem para o resto do mundo. Tony Stark faz uma palestra em uma universidade e depois é confrontado por uma mulher chamada Miriam Sharp, cujo filho morreu durante a Batalha de Sokovia. Ela culpa os Vingadores pela morte de seu filho e faz Stark se sentir culpado por tudo o que aconteceu. As repercussões quanto ao incidente na Nigéria foram enormes. Somando isso aos incidentes já ocorridos no passado, como Nova York, o Triskelion e Sokovia, as Nações Unidas decidiram que as atividades dos super-humanos deveriam ser regulamentadas, e assim o chamado Tratado de Sokovia foi estabelecido. Stephen Strange chega ao Nepal em busca de encontrar o Kamar-Taj e recuperar as suas mãos danificadas. Lá ele conhece Khal Mordo, que após muito observá-lo, decide levá-lo até o Kamar-Taj. Strange é levado até a Anciã, que não cura suas mãos, mas lhe mostra a verdade sobre a existência do multiverso. Percebendo que magia existe e que existem muitos mistérios além do mundo que ele conhecia, Strange pede para ser ensinado as artes místicas, mas a princípio é recusado. Após muito insistir, Strange, com a ajuda de Mordo, consegue convencer a Anciã a lhe dar uma chance. Stephen Strange então começa a estudar as artes místicas. Ao mesmo tempo, começam os eventos de defensores. Em Phnom Penh, Camboja, um membro do casto chamado Shaft enfrenta e é derrotado por Elektra. Danny Rand e Colin Wing chegam, mas não conseguem salvá-lo. Danny enfrenta Elektra, mas a assassina foge. Em Nova York, Trish Walker tenta convencer Jessica Jones a deixar de lado o que aconteceu com Killgrave para adotar uma vida mais heróica, mas Jessica não tem interesse. Luke Cage é solto da prisão depois de conseguir provar a sua inocência de todas as acusações anteriores com a ajuda de Fogg Nelson. Ele retorna ao Harlem, onde se reúne com Claire Temple. Matt Murdock tenta esquecer a sua vida de vigilante e focar apenas em seu trabalho como advogado para ajudar as pessoas. Alexandra Rage vai ao hospital ver sua saúde e lhe é informada que ela tem apenas alguns meses, se não for semanas, de vida. Jessica relutantemente aceita um trabalho de uma mulher chamada Michelle Raymond para encontrar o seu marido desaparecido, cuja única pista é um contrato de arquitetura para construir o prédio Midland Circle. No Harlem, Luke reencontra Misty Knight e eles começam a conversar sobre como o Harlem ficou depois que Mariah Dillard e Shades assumiram os negócios do Boca de Algodão. Misty comenta sobre a morte de alguns jovens da cidade, incluindo o irmão mais novo da também falecida Candace Miller, e se preocupa com a possibilidade de alguém estar usando os jovens do Harlem para algum propósito maligno e desconhecido. Luke, então, aceita o pedido de Misty de ir atrás do irmão mais novo de Candace e o único sobrevivente dos irmãos, Cole Miller. Alexandra se reúne com Madame Gao, dizendo que eles precisam acelerar o plano final do Clã da Mão. Mesmo com a relutância de Gao, Alexandra ordena que explodam as paredes de Kunlun, localizada no enorme buraco de Midland Circle. O ataque resulta em um imenso terremoto que atingiu toda Nova York. Caos e destruição começa a se espalhar pela cidade. Cada um em um canto, Murdock, Jessica e Luke presenciam a repercussão do terremoto em seus respectivos bairros. Danny e Colin retornam à cidade no exato momento em que o terremoto ocorreu. No Kamar-Taj, Strange conhece Wong, o bibliotecário do local. Dentre os livros que ele encontra na biblioteca estava o livro de Cagliostro, que lhe chama a atenção, mas não lhe é permitido ler. Ao mesmo tempo, Caecilius e os Ilots iniciam o processo de invocar Dormammu. Seus rituais resultam em Dormammu lhes dar mais poder para poderem continuar com os rituais seguintes. De volta a Nova York, Misty conhece Jessica Jones no meio de uma cena de crime. Jessica estava seguindo os rastros de John Raymond até o apartamento onde estavam naquele momento, e pouco antes do terremoto havia encontrado explosivos no local. Jessica deixa o local levando alguns documentos consigo. Ambas, Misty e Jessica, acreditam que os dois eventos estão relacionados. Alexandra e Gao discutem o próximo passo.
Gal afirma que mesmo com a explosão, as paredes localizadas abaixo do Midland Circle não foram destruídas, o que deve forçá-los a repensar o plano. Alexandra afirma que eles precisarão do punho de ferro. No Harlem, Luke acredita que Dillard e Shades podem ter alguma relação com tudo. Ao interrogar o criminoso Turk Barrett, esse informa que os dois desapareceram, mas que um novo cara, denominado Chapéu Branco, está na vizinhança e que é o responsável por contratar os jovens do Harlem para seus serviços. Enquanto isso, a Mão ataca a base do Casto, iniciando uma luta que resulta no Casto sendo dizimado e Stick ser o único sobrevivente. Stick, então, é capturado pelo clã da Mão. Jessica volta ao seu apartamento e o encontra aberto, com John Raymond dentro e fazendo um amigo de Jessica, Malcolm Ducasse, de refém. John não queria que Jessica tivesse aceitado o caso, pois isso expôs a sua família ao clã da Mão. Antes que algo pior pudesse acontecer, porém, Elektra surge e fere John gravemente. John então comete suicídio para garantir que a Mão não vá atrás de sua família. Elektra deixa o local e Jessica tenta ir atrás dela, porém ela é encontrada e presa por Misty, que a seguiu desde a cena do crime anterior. De volta ao Harlem, as investigações de Luke o levaram até onde Cole Miller estava fazendo negócios com o misterioso Chapéu Branco. Danny e Colin também chegam no local, que era a recém-atacada base do Casto. Eles são cercados por jovens do Harlem contratados pelo Chapéu Branco e são obrigados a enfrentá-los. No processo, Danny acaba confrontando Cole, chamando a atenção de Luke, que decide interferir. Danny e Luke acabam lutando e Danny surpreende o homem vulnerável ao conseguir feri-lo com seu punho de ferro. Nesse meio tempo, a polícia chega e prende Cole. Danny e Colin deixam o local e Luke, desnorteado, também segue seu caminho. Na base da Mão, Alexandra interroga Stick a fim de saber aonde está o punho de ferro. Stick se recusa a responder e tenta convencer Elektra a soltá-lo, sem sucesso. Ele então arranca a própria mão e cria uma distração para conseguir escapar. Enquanto isso, Misty tenta interrogar Jessica, porém é interrompida por Murdoch, que a pedido de Fogg e Hogarth assume o caso de defender Jessica. Ele a ajuda a sair da custódia da polícia e logo em seguida Jessica inicia uma investigação sobre o que está por trás das ações de John Raymond. Luke vai até Claire e explica o que aconteceu com ele. Ao ouvir a descrição do homem que o nocauteou, Claire reconhece que se trata de Danny Rand e organiza um encontro entre os dois. No Camartage, Stephen Strange continua seus estudos nas artes místicas e agora inicia o treinamento prático de manipulação de energia mágica. De volta a Nova York, Jessica investiga mais John Raymond, mas também descobre estar sendo seguida por Matt Murdock. Ela tenta descobrir o que ele pretende e acaba presenciando o suposto advogado cego fazendo acrobacias em saídas de incêndio, percebendo que ele é mais do que parece. Luke e Danny se conhecem melhor, Danny o informa da existência do clã da Mão e os dois têm um desentendimento quanto às suas visões do mundo. Depois disso, Luke vai até Cole na prisão e pergunta sobre a Mão. Cole rapidamente encerra a conversa sem mais explicações. Pouco depois, Cole é morto dentro da prisão por agentes da Mão. Luke descobre que os jovens estavam sendo pagos pela Midland Circle Financials e decide ir pra lá tirar satisfações. Danny decide usar o seu status como co-CEO da Rand para confrontar diretamente o alto escalão da Mão. Stick surge no dojo de Colin, procurando pelo punho de ferro. As investigações de Jessica também a levam até o Midland Circle. Lá, Danny confronta diretamente Alexandra e os outros líderes da Mão, apenas para ser atacado pelos inimigos. Luke surge no local e a dupla acaba enfrentando os inimigos enquanto Alexandra deixa o prédio. Jessica também surge no prédio e é confrontada por Murdoch. A discussão é interrompida quando eles escutam tiros nos andares de cima e decidem ir verificar. Murdoch e Jessica se juntam a Luke e Danny na luta e durante a confusão, Matt acaba reencontrando Elektra, ficando surpreso por encontrá-la viva. No final, Elektra bate em retirada e o quarteto deixa o prédio antes que algo pior acontecesse. Os quatro se refugiam em um restaurante, onde começam a se apresentar. Luke e Jessica aproveitam o reencontro para ver como estão. Apesar de não confiarem uns nos outros, a situação em que estão os obrigam a se abrirem mesmo sendo desconhecidos. Ao mesmo tempo, Elektra começa a se lembrar de seu passado. Alexandra encontra outro líder da Mão, Murakami, o homem por trás das ações de Nobu Yoshioka. Alexandra manda Murakami convocar os demais dedos da Mão, pois capturar o punho de ferro se mostrou mais difícil com o surgimento de novos inimigos. Logo se juntariam a eles Madame Gao e Sowande, o homem conhecido no Harlem como Chapéu Branco. Stick vai até os quatro heróis, afirmando que os ajudará a enfrentar a Mão. Stick revela sobre o Casto e que essa facção foi treinada pelos mestres de Kunlun, assim como o Punho de Ferro. Essa conversa fantasiosa faz com que Jessica decida sair descrente. Porém, ao voltar para o seu apartamento e investigar sobre Alexandra Rage, ela percebe que as coisas não são tão absurdas assim. Ela também descobre que a Mão estava vigiando a família Raymond. No restaurante, as explicações de Stick são interrompidas por Alexandra e seus lacaios. Ela tenta oferecer a Danny se juntar a ela, mas
mas ele se recusa e uma luta se inicia. Jessica ressurge se juntando à luta. A batalha é dura, com os heróis enfrentando os Dedos da Mão e seus lacaios. No final, a batalha termina com os heróis vencendo uma boa parte dos inimigos, Alexandra e Elektra deixando o campo de batalha e Solander sendo capturado pelos heróis. O grupo interroga Solander, que acaba revelando que a Mão sabe sobre os entes queridos de cada um dos heróis, os obrigando a irem encontrá-los. Colin tem um encontro inesperado com Bakuto, seu mestre que havia sido morto por Davos. Ele foi revivido pela Mão e agora reassume seu posto como um dos 5 Dedos da Mão, ao lado de Alexandra, Gal, Murakami e Solander. Após um confronto, Bakuto se retira. Luke, Matt e Jessica encaminham todos seus amigos, Foggy, Karen Page, Claire e Malcolm, para a delegacia de polícia, onde Misty passa a cuidar de sua segurança. Jessica localiza Trish e é confrontada por Murakami, que tenta matá-la. Com a ajuda do Demolidor, eles derrotam Murakami e levam Trish para a delegacia. De volta a Solander, eles tentam novamente interrogá-lo sem sucesso. Solander aproveita um momento de distração dos heróis para se libertar e pegar Danny de refém, alegando que com o Punho de Ferro, eles completarão seus objetivos. Stick mata Solander, cortando sua cabeça antes disso acontecer. Enquanto isso, Murakami, Bakuto e Gal conversam sobre Elektra. Sabendo agora que Demolidor está do lado do Punho de Ferro, eles temem pela lealdade de Elektra, que era apaixonada pelo Demolidor e lutou ao lado dele contra a Mão antes de morrer. Já Elektra encontra o apartamento de Matt e finalmente se lembra de seu passado. Sabendo agora que a Mão quer o Punho de Ferro, os heróis decidem deixar Danny de fora, gerando uma discussão entre ele e o resto do grupo. Eles imobilizam Danny e começam novas investigações. Stick, sem eles saberem, pega a cabeça decepada de Solander e a põe em um local onde os Dedos da Mão podem ver. Os dedos veem a cabeça de Solander e discutem o próximo passo. Gal, Murakami e Bakuto demonstram descrença de Alexandra e Elektra depois dos eventos recentes, principalmente porque quase todo o Elixir de Ressurreição restante foi utilizado para reviver Elektra, tornando o tempo deles limitado. Matt e Jessica conseguem as plantas de Midland Circle com a família Raymond, enquanto Luke tenta acalmar o enfurecido Danny. Stick então nocauteia Luke e parte para cima de Danny, decidindo que era melhor matá-lo do que deixar a Mão pegá-lo. A confusão é interrompida por Elektra, que mata Stick e captura Danny. Matt e Jessica chegam no local naquele instante e tentam impedi-la, mas falham. Elektra leva o Punho de Ferro para os líderes da Mão, os fazendo retomar a sua fé em Alexandra e no Céu Negro. No entanto, a situação muda quando Elektra surpreende a todos ao matar Alexandra. Elektra revela ter recuperado todas as suas memórias e percebeu que Alexandra a estava manipulando. Ela mata a mulher e, diante dos chocados 3 dedos restantes, clama a liderança do clã da Mão para si. No Camartage, Stephen Strange continua seu treinamento nas artes místicas. Sob a tutela da anciã, ele aprende a magia de teletransporte usando o Anel Místico. Elektra leva Danny para o fundo do enorme buraco localizado na Midland Circle. Ela revela que o que a Mão busca ali é o ingrediente principal para produzirem mais Elixir de Ressurreição. Ou seja, naquele local, abaixo da cidade de Nova York, tem ossos fossilizados de dragões. A polícia interroga Matt, Jessica e Luke pela morte de Stick, não sabendo o que está acontecendo. Sabendo que toda essa história envolvendo a Mão, o Casto, Kunlun e Punho de Ferro não vai colar com a polícia, eles tentam encontrar uma forma de fugir. Com a ajuda de seus aliados, o trio escapa da polícia e parte diretamente ao Midland Circle. Colin, enquanto isso, obtém bombas C4 antes pertencentes ao falecido John Raymond e as levam para o mesmo lugar. Elektra tenta convencer Danny a destruir o muro que os separa dos ossos, já que esse muro foi erguido por um Punho de Ferro, logo apenas outro Punho de Ferro pode derrubá-lo. Danny aproveita essa ocasião para lutar. Elektra, porém, consegue manipular essa luta para fazer Danny acidentalmente acertar o muro, liberando a passagem. Enquanto isso, os demais heróis iniciam um confronto com a Mão. Misty alcança o grupo e tenta entender o que está acontecendo. Mesmo não entendendo bem a situação, ela aceita ajudá-los, atrasando um pouco a polícia. Colin e Claire revelam ao Demolidor, Jessica e Luke que elas pegaram as bombas com a intenção de explodir o prédio por dentro, o derrubando junto com Elektra e todos os Dedos da Mão. Enquanto o Demolidor, Jessica e Luke vão para o buraco, Colin e Claire plantam as bombas. Elas são confrontadas por Bakuto, que enfrenta Colin mais uma vez. Misty entra na luta e, como consequência, Bakuto decepa seu braço direito com sua espada. Colin, então, aproveita a distração de seu antigo mestre para cortar a sua cabeça, matando Bakuto definitivamente. Já os demais heróis conseguem se reunir com Danny e, juntos, o quarteto finalmente assume a formação que ficaria conhecida como Defensores. Juntos, os Defensores enfrentam os remanescentes membros da Mão, conseguindo derrotar Murakami e Gal. Demolidor enfrenta Elektra, que apesar de tudo, mostra ainda ter sentimentos por ele. Claire, Colin e Misty acionam a bomba e
o prédio começa a desabar. Demolidor manda todos se retirarem enquanto ele fica para enfrentar Elektra. Ele vai até o Punho de Ferro e pede para ele proteger a cidade em seu lugar. Com isso, Luke, Jessica e Danny deixam o prédio ao lado de Colleen, Claire e Misty, enquanto Matt fica para enfrentar Elektra. Os dois têm uma reconciliação e o prédio Midland Circle finalmente desaba acima deles, fazendo todos acreditarem que eles estão mortos. Todos retomam suas vidas normais. Fogg garantiu que ninguém fosse processado pelos eventos devido à falta de provas. Jessica pede para Trish não divulgar sua participação no incidente. Danny, inspirado pelo último pedido de Matt, decide defender a paz em Nova York, agora finalmente livre do controle do clã da Mão. Enquanto todos lamentam a morte de Murdoch, este, na verdade, sobrevive. Entrando em coma, ele é de alguma forma levado para uma capela, onde passou a ser tratado por freiras. Elektra e os remanescentes dedos da Mão não foram vistos, podendo estar mortos ou não. Enquanto isso, o traficante de armas alienígenas Adrian Toomes usa a tecnologia Alien para criar um traje especial. Enquanto usando esse traje, ele assume o codinome de Abutre. Em junho de 2016, Peggy Carter morre aos 95 anos de causas naturais. O atual rei de Wakanda, T'Chaka, anuncia o apoio de Wakanda ao Tratado de Sokovia. O secretário de Estado, Thaddeus Ross, ao lado de Tony Stark, passa aos Vingadores sobre o Tratado de Sokovia e os motivos do tratado ter sido criado. A notícia da criação do tratado divide a equipe e Ross lhes dá 3 dias para decidirem o que fazer. Se eles assinarem, estarão liberados para atuar sob a supervisão das Nações Unidas. Se não assinarem, estarão proibidos de atuarem como heróis e, se o fizerem, serão tratados como criminosos. Enquanto isso, em Cleveland, Helmut Zemo captura e tortura um ex-general da Hydra chamado Vasily Karpov. Através dele, Zemo encontra informações sobre a missão do dia 16 de dezembro de 1991, além do livro do Soldado Invernal, onde tem as palavras-chave para ativar o controle mental sobre Bucky Barnes. Os Vingadores estão divididos, enquanto o Homem de Ferro, Viúva Negra, Visão e Máquina de Combate apoiam o Tratado de Sokovia, Capitão América, Falcão e Feiticeiro Escarlate discordam dessas restrições. No meio dessa tensão, Steve recebe uma mensagem o informando da morte de Peggy Carter. Depois de 2 meses de tentativas, a SHIELD encontra a localização de Hive e seus subordinados em Union City. Lá, Radcliffe falha em seus experimentos iniciais de replicar o procedimento que os Krees fizeram em Hive no passado. Ele alega que precisaria de um DNA de um Kree vivo para isso. Sendo assim, Hive usa o Orb Kree para chamar a atenção dos mesmos. 2 guerreiros Kree surgem na Terra em resposta e uma batalha se inicia. Durante essa batalha, Alicia morre nas mãos dos Krees. A SHIELD entra na luta. Mac tenta convencer Daisy a voltar para eles, mas ela recusa, ainda influenciada por Hive. Mac mata um dos Krees, enfurecendo Daisy, que o ataca. Coulson e os demais tentam confrontar Hive, que mata o outro Kree. Eles não conseguem superá-lo e são obrigados a recuar. Daisy quase mata Mac, mas bate retirada antes que o fizesse. No dia seguinte, apesar do fracasso em capturar os Kree vivos, Daisy revela a Hive que ela tem sangue Kree em suas veias, fruto da vez em que ela foi salva da morte pelo soro GH325 no passado. Sendo assim, ela está disposta a se sacrificar para que Hive possa concluir os seus objetivos. Em Londres, ocorre o funeral de Peggy Carter. Rogers vai para lá e encontra a ex-agente da SHIELD, agora agente da CIA, Sharon Carter, que revela ser sobrinha de Peggy, para a surpresa de Steve. Depois do funeral, Natasha Romanoff, que estava com Steve, parte para Viena para assinar o tratado. No Centro Internacional de Viena, a assinatura do tratado seria realizada na presença de vários líderes mundiais, incluindo T'Chaka e seu filho, o príncipe T'Challa. Porém, uma explosão ocorre no local, matando muitos, incluindo o rei T'Chaka. O responsável pelo ataque foi Zemo, porém ninguém o viu em ação. Dentro do local do incidente, o jornalista Jeffrey Macy tenta se proteger do ataque e acaba se posicionando acima de outra vítima, dando a entender que ele estava salvando aquela pessoa dos destroços. Macy foi filmado durante a ação e esse aparente ato de salvamento o fez ganhar a imagem de herói na mídia. As autoridades começam a procurar nos arredores por suspeitos pelo ataque terrorista e é escaneada a presença de Bucky no local. Diante dessa evidência, Bucky passou a ser o principal suspeito pelo ataque ao Centro Internacional de Viena. Ao saber disso, T'Challa jura vingança contra Bucky e planeja matá-lo para vingar a morte de seu pai. Com a ajuda de Sharon, Steve consegue obter a localização de Bucky na România e, ao lado de Sam Wilson, vai para lá na esperança de encontrá-lo antes das autoridades. Eles encontram Bucky, mas logo depois são obrigados a fugir da polícia. Dentre os seus perseguidores estava T'Challa, agora vestindo os trajes de Pantera Negra. Sabendo que Bucky era inocente,
Steve e Sam tentam ajudá-lo a fugir, mas no final todos são capturados. No centro antiterrorismo, Steve tem uma discussão com Stark enquanto Bucky é interrogado. Zemo se infiltra na instalação disfarçado de psiquiatra. Ele vai até Bucky e usa as palavras-chave, passando a controlá-lo. Sob o controle do vilão, Bucky revela a ele a localização da base da Hydra na Sibéria, além de detalhes da missão de 16 de dezembro de 1991. Enquanto Zemo deixa o local, Bucky, ainda hipnotizado, ataca a todos presentes, fazendo parecer ainda mais culpado. Steve e Sam conseguem capturá-lo e fogem do local. Livre do controle mental, Bucky revela a Steve e Sam sobre a base da Hydra na Sibéria, que lá existem outros soldados frutos do programa Soldado Invernal, que teoricamente são ainda mais perigosos que ele. Acreditando que Zemo pretende despertar esses soldados, os heróis decidem fazer algo a respeito. Porém, eles agora são fugitivos, e ninguém irá acreditar neles. Sendo assim, eles decidem recorrer a outros aliados. Sam então vai até Scott Lang, o Homem-Formiga, que finalmente consegue contatá-lo. Enquanto isso, acreditando que Steve está protegendo Bucky, Tony e Natasha decidem que devem capturá-lo à força, reunindo um grupo que incluiria eles, Máquina de Combate e o Pantera Negra. Pensando em ganhar mais reforço, Tony vai para o Queens, onde ele vai atrás do vigilante com poderes aracnídeos que ele ouviu falar na internet. Tony conhece Peter Parker, quem ele descobriu ser o vigilante conhecido como o Homem-Aranha. Relutantemente, Peter aceita se juntar ao Homem de Ferro no confronto contra o Capitão América. Peter então parte para a Alemanha ao lado de Happy Hogan. Steve pede ajuda a Clint Barton, o Gavião Arqueiro, pedindo para ele resgatar Wanda, que estava confinada na base dos Vingadores, e recrutar o Homem-Formiga. Clint resgata Wanda depois de um confronto contra o Visão. Wanda, que estava relutante em usar seus poderes desde o incidente na Nigéria, decide se levantar e lutar. Na Alemanha, Peter ganha um novo uniforme produzido pelo próprio Tony. Após recuperar os seus trajes com Sharon, Steve, Sam e Bucky se reúnem com Clint, Wanda e Scott. No entanto, também chega no local a facção liderada pelo Homem de Ferro. No aeroporto, duas facções de Vingadores estão presentes para se enfrentar. De um lado, Homem de Ferro, Viúva Negra, Máquina de Combate, Visão, Pantera Negra e Homem-Aranha. Do outro, Capitão América, Falcão, Soldado Invernal, Feiticeiro Escarlate, Gavião Arqueiro e Homem-Formiga. Sem conseguir entrar em um acordo, o combate acontece. No meio da luta desenfreada, muitos saem feridos. Homem-Aranha demonstra suas habilidades aos heróis pela primeira vez, enquanto o Homem-Formiga revela sua nova habilidade de aumentar de tamanho. Pantera Negra se mantém focado na sua vingança contra Bucky. No final, Viúva Negra, que apesar de apoiar o tratado, ficava incerta quanto às atitudes tomadas depois da assinatura, decide ajudar o Capitão América a conseguir um Quinjet para partir para a Sibéria. Na tentativa de impedi-lo, Visão atira na direção deles, mas acaba acertando acidentalmente o Máquina de Combate, ferindo-o gravemente. No final, Falcão, Gavião Arqueiro, Homem-Formiga e Feiticeiro Escarlate ficam para trás e são capturados, enquanto o Capitão América e o Soldado Invernal partem para confrontar Zemo. De volta aos Estados Unidos, Natasha deixa a base dos Vingadores, ciente de que agora ela se tornará uma fugitiva por ter ajudado o Capitão América. Tony recebe a informação da morte do psiquiatra que deveria ter consultado Bucky, lhe dando dúvidas sobre a culpa de Bucky em todos esses eventos. Na Sibéria, Zemo finalmente encontra a base onde estão adormecidos os outros soldados invernais. Tony encontra Thaddeus Ross e os Vingadores capturados na prisão de segurança máxima denominada Balsa, ficando surpreso e horrorizado com a instalação. Entendendo que o Capitão América tinha outro objetivo além de provar a inocência de Bucky, Tony burla a segurança da Balsa e convence os antigos companheiros a revelar para onde o Steve foi. Sabendo disso, o Homem de Ferro parte para lá, sem perceber que estava sendo seguido pelo Pantera Negra. Na base da Sibéria, Capitão América e Soldado Invernal se reencontram com o Homem de Ferro, que oferece uma trégua para que juntos eles possam derrotar Zemo. Eles encontram a câmara onde os soldados invernais estavam, apenas para descobrir que os mesmos estavam mortos. O objetivo de Zemo nunca foi libertar os soldados invernais, mas sim gerar toda a comoção para que os heróis se separassem. Desde que perdeu sua família no incidente de Sokovia, Zemo desejava vingança contra os Vingadores. Então, ele fez tudo o que fez, inclusive o ataque em Viena, para que os Vingadores se separassem. Ouvindo a conversa, Pantera Negra entende que estava atrás do homem errado. Para completar, Zemo revela registros em vídeo da tal missão do dia 16 de dezembro de 1991. Quando os heróis vêm, eles assistem Bucky, sob o controle da Hydra, atacar e matar os pais de Tony, Howard e Maria Stark.
Ao ver isso, Tony fica furioso. O Homem de Ferro agora só queria saber de matar o Soldado Invernal e vingar a morte de seus pais. Capitão América tenta impedi-lo, mas Tony acaba o atacando também, resultando em uma luta entre os 3 heróis. Zemo tenta escapar da instalação, mas é capturado pelo Pantera Negra. Entendendo que estava cego pela sede de vingança, T'Challa afirma que não deixará mais isso o consumir e captura Zemo vivo. No final, Capitão América enfrenta o Homem de Ferro em uma luta dolorosa. Steve acaba saindo vencedor e ajuda Bucky a sair do local. Ele deixa para trás o seu escudo, simbolizando o fim da amizade entre ele e Tony, e que também ele estaria deixando de ser o Capitão América a partir daquele momento. T'Challa, como forma de compensar por seus erros, oferece Wakanda como refúgio para a dupla. Antes de partir para lá, T'Challa passa nos Estados Unidos e deixa Zemo na base antiterrorista para ser julgado. O agente responsável pelas instalações, Everett Ross, se encarrega de interrogá-lo. Steve, por sua vez, manda para Tony uma carta. Na SHIELD, Coulson vê as notícias sobre a morte de Peggy Carter e o Tratado de Sokovia. Com ele em atividade, Glenn Talbot vai até a SHIELD para discutir sobre os agentes inumanos assinarem o tratado. Enquanto isso, Daisy se comunica com Lincoln afirmando querer se encontrar com ele. No entanto, isso era uma armadilha para que Lincoln fosse infectado por Hive. Lincoln, suspeitando disso, informa May secretamente do que estava acontecendo. Coulson e Talbot continuam a discussão. Coulson apresenta Helena e Lash a Talbot, além de explicar toda a situação envolvendo Hive e afirmar que eles precisam manter os inumanos anônimos. Com a ajuda do sangue de Daisy, Hive e Radcliffe conseguem fazer o experimento necessário. Hive captura alguns membros dos Watch Dogs para que Radcliffe os usasse como cobaias. O experimento resulta nos terroristas se transformarem em inumanos primitivos, que rapidamente ficam sob o controle de Hive. O vilão fica satisfeito com o resultado e decide seguir com o plano de infectar todo o planeta. Lincoln segue com os planos de se encontrar com Daisy, roubando o Quinjet da SHIELD. Porém, isso foi um plano da organização. Quando o Quinjet chega até os vilões, quem estava a bordo não era Lincoln, mas sim Lash. O inumano monstruoso enfrenta Hive, mas é segurado pelos primitivos. Lash consegue matar 2 deles e, com seus poderes, liberta Daisy do controle de Hive. Porém, logo depois, Lash é morto por James, que agora atendia pelo codinome Infernal. Apesar da morte de Lash, Daisy agora estava livre do controle do vilão e foge de volta para a SHIELD. De volta a Nova York, Tony leva Peter de volta para casa, deixando para ele o seu novo traje. Indo para a base dos Vingadores, ele encontra Rhodes, que passou a fazer tratamento nas pernas, além de usar um exoesqueleto para poder andar. Depois disso, ele recebe o pacote e a carta enviados por Steve, se desculpando pela luta e por não ter falado sobre a morte de seus pais. Ele também afirma que, mesmo que eles não sejam mais amigos, ele sempre estará lá se Tony precisar dele. Para comprovar isso, Steve deixa para Tony um celular para que ele o chame quando achar necessário. Enquanto isso, Steve invade a balsa e liberta seus companheiros capturados. Após fugirem, Clint volta a se esconder com sua família e Scott se entrega ao FBI e faz um acordo para pagar pelos seus crimes contra o Tratado de Sokovia, para assim não ficar longe de sua filha de novo. O acordo seria 2 anos de prisão domiciliar, seguido por 3 anos de provação sem contatar nenhum de seus colegas. Como resultado de suas atividades na Alemanha, quem também se tornam fugitivos são Hank Pym e Hope Van Dyne. Wanda se encontra com Visão e eles começam um romance proibido. Visão também se torna capaz de assumir uma forma humana. Steve, Sam e Natasha se reúnem e passam a combater a injustiça de forma clandestina pelo mundo inteiro. Peter começa a explorar mais fundo a tecnologia de seu novo traje. Na SHIELD, Daisy se recupera de sua infecção pelos poderes de Hive. Helena Rodrigues também retorna, superando as divergências anteriores. Graças a Daisy, os heróis descobrem a localização do vilão e seus planos, e vão atrás dele. Hive tenta lançar mísseis contendo névoas terrigenes convertidos em vírus em todo o mundo, a fim de transformar todos em inumanos primitivos e controlá-los. Usando códigos nucleares cedidos por Talbot, a SHIELD é capaz de impedir o lançamento dos mísseis, enfurecendo Hive. Os heróis enfrentam Hive e seus subordinados. No final, Guerreira e Infernal conseguem fugir, mas a SHIELD consegue resgatar Radcliffe e capturar Hive. Uma vez de volta à base, porém, Infernal ataca, liberando vírus na base da SHIELD, transformando diversos agentes em inumanos primitivos. Uma luta começa no local. Daisy chega a se libertar e vai atrás de Hive. Em abstinência da infecção do vilão, ela chega a implorar para ser infectada de novo, mas Hive afirma que não é possível, pois Daisy adquiriu imunidade graças aos poderes de Lash.
Sendo assim, a furiosa Daisy enfrenta seu antigo mestre. Guiera aparece para resgatar Hive, mas Fitz e Simmons o enfrentam, conseguindo matá-lo usando uma arma desenvolvida para superar a telecinese do inumano. Enquanto os demais enfrentam os primitivos, Coulson usa um holograma para confrontar Hive, o distraindo. No processo, Hive revela sua verdadeira forma para Coulson, que consegue enrolá-lo tempo suficiente para ajudar os seus companheiros. Os agentes descobrem que os primitivos são fracos contra fogo e usam isso como vantagem, conseguindo eliminar os inumanos primitivos. Lincoln enfrenta o Infernal, conseguindo derrotá-lo, mas ficando muito ferido. Daisy o encontra, lembrando de sua visão, onde um membro da equipe morre. Ela acredita que ela seja aquele quem deve morrer, se sacrificando para derrotar Hive. Ela prende Hive no Quinjet e decola, a fim de explodi-lo com ambos dentro. Porém, quem fica dentro do Quinjet é Lincoln, que joga Daisy para fora da nave e decola junto de Hive. Lincoln e Hive vão parar na estratosfera e, enquanto admiram a Terra, Lincoln explode o Quinjet. A nave explode, matando ambos, Hive e Lincoln. Com a morte de Hive, todos os inumanos antes controlados por ele são libertados da infecção. Pouco tempo depois disso, começam os eventos de Pantera Negra. Com a morte de T'Chaka, T'Challa agora deve ocupar seu lugar de direito como o novo rei de Wakanda. Ao lado de Okoye, sua guarda-costas pessoal e líder do grupo de elite Dora Milaje, T'Challa vai até as florestas de Sambisa buscar sua espiã e amada Nakia. Juntos eles voltam para Wakanda, onde se preparam para o ritual de nomeação do novo rei. Em Londres, o mercenário Eric Stevens, também conhecido como Killmonger, rouba armas originadas de Wakanda de um museu com a ajuda de Ulysses Klaue. Em Wakanda, o ritual de coroação é realizado. T'Challa toma uma bebida que retira os poderes dados a ele pela erva coração e se prepara para desafiar quem quer que quisesse enfrentá-lo pelo trono. Quem desafia é M'Baku, o líder da tribo Jabari. Eles se enfrentam e T'Challa sai vencedor, oficializando sua coroação. Com isso, T'Challa pratica o ritual de coroação, sendo abençoado pelo espírito de seu pai e seus ancestrais, e se torna oficialmente o novo Pantera Negra e novo rei de Wakanda. Em julho, após ser oficializado como rei, T'Challa recebe Steve Rogers e Bucky Barnes em Wakanda. Steve deixa Bucky sob os cuidados de T'Challa e Wakanda, que promete remover o chip de controle mental dele. Shuri, a irmã de T'Challa, começa os procedimentos para salvar Bucky, enquanto este aguarda novamente em seu sono criogênico. Nakia conversa com T'Challa sobre a possibilidade do rei abrir as fronteiras de Wakanda e iniciar um relacionamento oficial com o resto do mundo, mas T'Challa não está certo quanto a isso. Pouco depois, chega a ele a informação de que Ulysses Klaue foi localizado. Klaue é um dos poucos estrangeiros que invadiu Wakanda, roubou o Vibranium e fugiu com vida. Suas fontes o informam que Klaue está na Coreia do Sul, se preparando para realizar uma venda ilegal de uma arma de Vibranium. Eles decidem ir para lá capturá-lo. O Kabi, amigo de T'Challa e chefe da guarda da tribo da fronteira de Wakanda, busca vingança contra Klaue pela morte de seus pais no passado, e T'Challa promete capturá-lo. Shuri dá a T'Challa uma nova versão do traje de Pantera Negra. Após isso, T'Challa, Okoye e Nakia partem para a Coreia do Sul. No dia seguinte, o trio vai ao local onde a troca seria realizada, e T'Challa acaba reencontrando o agente da CIA, Everett Ross, que revela ser o comprador e está atuando disfarçado em busca de capturar o traficante. Os wakandanos decidem cooperar com a CIA, o que resulta em um confronto contra Klaue e seus homens, e uma perseguição na cidade. No final, Klaue é capturado e levado por Ross. Klaue é interrogado enquanto T'Challa tenta convencer Ross a os deixarem levá-lo para Wakanda. No entanto, a ocasião é interrompida com um ataque de Killmonger e seus homens, que libertam Klaue e conseguem fugir. T'Challa falha em impedir o resgate de Klaue, mas fica intrigado ao reparar um anel da realeza de Wakanda no colar de Killmonger. O ataque resulta em Ross sendo gravemente ferido. Diante dessa situação, T'Challa e os demais decidem levar o agente para Wakanda para ele se recuperar. Shuri começa a tratar Ross, enquanto o Kabi fica decepcionado ao descobrir que Klaue escapou das mãos de T'Challa. Enquanto isso, Killmonger leva Klaue a Johannesburg, afirmando querer ir para Wakanda. Klaue se recusa a ir e Killmonger decide matá-lo. Em Wakanda, T'Challa investiga sobre o anel que viu em Killmonger e descobre que ele pertenceu ao seu falecido tio N'Jobu. Ele então conversa com o xamã do reino, Zuri, sobre a possível presença de um membro perdido da família real fora de Wakanda. Zuri então revela sobre o que aconteceu com N'Jobu no passado. É contado a T'Challa que Ulysses Klaue teve acesso ao Vibranium graças à ajuda de N'Jobu, que buscava dar a oportunidade de seus semelhantes oprimidos fora de Wakanda a usarem o material a seu favor. T'Chaka o repreendeu na intenção de prendê-lo por traição. N'Jobu reagiu e T'Chaka foi obrigado a matar o seu próprio irmão.
Porém, N'Jobu tinha um filho que foi deixado para trás por eles por ser considerado um risco para Wakanda, pois ele foi criado fora de lá. Na manhã seguinte, Killmonger chega nas fronteiras de Wakanda, revelando o corpo morto de Klaue a N'Kabi, que rapidamente começa a confiar nele por ele ter conseguido fazer o que T'Challa não conseguiu. Após saber a história de Killmonger, N'Kabi decide ajudá-lo a entrar em Wakanda. Killmonger anuncia sua chegada a Wakanda, se identificando como um nativo e o homem que matou Ulysses Klaue. Um recuperado Ross vê Killmonger e o identifica como ex-agente das Forças Especiais e fuzileiro naval Eric Stevens. Ao vê-lo, T'Challa logo percebe que ele é o filho perdido de N'Jobu. Killmonger é recebido no trono alegando querer a coroa para assim poder ser capaz de distribuir seus recursos a todos os seus semelhantes necessitados. T'Challa afirma que o rei de Wakanda só deve focar em seu povo e o manda sair, mas Killmonger se identifica com N'Jadaka, filho de N'Jobu, e desafia T'Challa pelo trono. Sem escolhas, diante do passado negro de seu pai, T'Challa aceita. Um novo ritual é realizado e um duelo entre T'Challa e Killmonger ocorre. Porém, a experiência em combate de Killmonger lhe deu a vantagem e ele não apenas derrota T'Challa, como mata Azuri no processo, vingando a morte de seu pai. T'Challa é jogado cachoeira abaixo, sendo dado como morto, e a vitória do ritual é dada a Killmonger. Com isso, Killmonger é coroado novo rei de Wakanda. Diante dessa situação, Nakia se mobiliza, mandando Shuri, a ex-rainha e mãe de T'Challa, Ramonda, e o agente Ross deixarem Wakanda antes que Killmonger os encontrasse e mandasse matá-los. Killmonger ingere a erva coração, se tornando o novo Pantera Negra. Porém, logo em seguida, ele ordena que todas as demais ervas restantes sejam queimadas, para garantir que nenhum opositor a ele ganhe as mesmas habilidades. Observando tudo de longe, Nakia recolhe uma das ervas antes que o fogo queimasse tudo. Finalmente, no trono, Killmonger começa seus planos de conquista, buscando fortalecer as forças africanas nas guerras que ocorrem no mundo inteiro. Enquanto isso, Nakia, Ramonda, Shuri e Ross vão até a tribo de Jabari buscar a ajuda de M'Baku. Eles chegam a oferecer a erva coração ao líder Jabari, mas este acaba revelando que T'Challa estava vivo. O agora ex-rei foi encontrado vivo pelo Jabari e preservado para a recuperação. Vendo esperança de salvação, Nakia, Shuri e Ramonda ingerem erva coração nele, lhe devolvendo suas habilidades de Pantera Negra. Recuperado, T'Challa e os demais decidem atacar Wakanda e retomar o trono. T'Challa ressurge em Wakanda no momento em que Killmonger estava prestes a enviar suas primeiras armas de vibrânio para outras nações africanas, impedindo o lançamento. A descoberta da sobrevivência de T'Challa dividiu o público entre aqueles que estavam leais a T'Challa e ao Killmonger. Entre eles estava Okoye, que passa a liderar as Dora Milaje contra Killmonger. No final, N'Kabi e os demais apoiadores de Killmonger são derrotados. Ross consegue eliminar os aviões que estavam transportando as armas e T'Challa consegue derrotar Killmonger depois de uma luta intensa entre Panteras Negras. Derrotado, Killmonger morre devido aos seus ferimentos, vendo o pôr do sol de Wakanda. Ele pede para ser enterrado no oceano como seus ancestrais, que pularam dos navios negreiros, pois sabiam que a morte era melhor que a escravidão. Após a morte de Killmonger, T'Challa reassume o trono de Wakanda, disposto a usar dessa experiência para fazer diferente em seu reinado. Enquanto isso, nos Estados Unidos, Daisy conclui que para proteger seus entes queridos, a melhor opção é se afastar. Ela deixa a SHIELD e não assina o Tratado de Sokovia, automaticamente se tornando uma fugitiva. Ela se torna uma vigilante conhecida como Tremor e passa a atuar na Califórnia, se opondo aos Watch Dogs.